Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Por que precisamos ir para o céu? Por que precisamos da vida eterna? Será que todo mundo tem direito de ir para o céu? Será que todos vão ganhar a vida eterna? Como diz o versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é um presente que Deus nos deu. Cabe a cada um de nós aceitá-lo ou não. Tudo bom, galera? Estamos aqui para mais um capítulo da história de Paulo, que é o nosso quinta lição, que tem como tema: Paulo experimenta a paz de Deus em tempos de provação. Aliás, provação é o que ele mais teve nessas viagens missionárias dele, não é verdade? Então vamos lá. Vocês sabem que estão conseguindo ver essa palavra aqui, zap? Que palavra é essa? O que está escrito ali? Quando a gente não deixa Deus tomar conta, estar no controle de tudo em nossa vida, tudo fica confuso, como essa palavra, que está confusa, está trocada. Agora, quando a gente deixa Deus controlar tudo em nossa vida, tomar conta, aí não tem mais confusão. Aí a gente pode experimentar isso. Paz, né? A paz de Deus, tá? Então, é o que nós vamos ver hoje. Paulo ele fazia muitas viagens, como a gente já viu, né? E na lição de hoje nós vamos ver que Paulo ele foi até Jerusalém, depois de fazer a sua viagem missionária lá, aquela que a gente já viu. Ele voltou a Jerusalém e contou para os cristãos tudo o que tinha acontecido durante toda a sua viagem missionária que ele tinha feito. E os cristãos louvaram a Deus e agradeceram a Deus pelas bênçãos, pelas vidas que foram alcançadas. Só que lá em Jerusalém, o Paulo ficou também pregando, falando do amor de Deus, pregando o evangelho, as boas novas de salvação, como Deus sempre pediu. Aí tinha algumas pessoas que, para variar, não gostavam do que ele estava fazendo. Então essas pessoas encontraram Paulo lá no templo e eles começaram a falar mentiras sobre Paulo para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo o que ele estava falando. Então essas pessoas acreditaram, então criou maior confusão. Eles pegaram Paulo, arrastaram para fora do templo e começaram a bater nele, a espancar o Paulo. E aí foi feita a confusão. O comandante da guarda romana, né, do Império Romano, que estava lá cuidando, que era responsável lá em Jerusalém, ficou sabendo desse tumulto, juntou os seus soldados e foi até lá para saber o que estava acontecendo. Então, eles tiraram Paulo do meio do pessoal. O comandante perguntou para ele: quem é você? O que você fez para que eles te tratassem desse jeito? As pessoas gritavam coisas horríveis. Matem ele, acabem com ele. E aí o comandante, percebendo que não ia ter como conversar com Paulo ali naquela confusão, pegou ele junto com seus soldados e o levou para a fortaleza. Mas a multidão seguiu ele, gritando coisas horríveis para matar Paulo. E então, quando eles chegaram lá na fortaleza, na escadaria, Paulo pediu para o comandante: será que eu posso falar com o pessoal? Aí o comandante: tá bom. Aí então Paulo pegou, fez sinal para o pessoal: psh, psh,
todo mundo ficou em silêncio para ouvir o que ele ia falar. Então Paulo começou a dar o seu testemunho. Tudo o que aconteceu, ele começou a falar da sua vida. Eu vivia perseguindo os cristãos, eu matava os cristãos, eu prendia eles, mas um dia lá no caminho de Damasco, Jesus apareceu para mim e aconteceu, e começou a contar tudinho. E aí ele disse, agora eu sou um cristão, porque eu creio em Jesus, que ele está vivo, por isso que eu prego e falo para todos vocês isso. Aí as pessoas olharam assim, quando ele terminou, todo mundo começou a gritar de novo, matem ele, matem ele. As pessoas não acreditaram no testemunho de Paulo. Que horror! Como que Paulo pode experimentar a paz de Deus em seu coração no meio dessa confusão toda? Então o comandante levou Paulo para dentro da fortaleza e o prendeu lá. Só que os seus inimigos, né, não ficaram muito satisfeitos com isso. Estavam todos tramando algo contra Paulo. Mas lá na prisão, você pensa que Paulo ficou triste ou com raiva daquela situação? Não. Ele tinha paz no coração porque ele sabia que Deus estava ali com ele. E naquela noite, uma pessoa apareceu para ele. Foi Jesus. Jesus apareceu e disse, Paulo, não temas, porque é necessário que você vá pregar o evangelho lá em Roma. Não se preocupe, eu estou com você. Olha que conforto, saber que Jesus está com ele no meio daquela confusão toda. Então Paulo ficou mais tranquilo ainda. Mas os inimigos de Paulo se reuniram e começaram a tramar. Tinha umas 40 pessoas ali tramando contra a vida de Paulo. Então eles planejaram atacar Paulo quando eles saíssem dali com Paulo para levar ele para algum lugar. A ideia era eles convencerem o comandante a levar Paulo até os líderes judeus para que eles pudessem interrogar ele para saber mais alguma coisa. E aí quando ele fosse fazer esse caminho, porque não ia ter muito soldado, eles iam atacar e matar Paulo. E eles fizeram um propósito, disseram que não iam comer e nem beber enquanto não acabassem com a vida de Paulo. E agora? Como que vai ser isso? Né? Então, o sobrinho de Paulo, que na Bíblia não diz o nome dele, só fala que é sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, ouviu toda essa trama e pensou, eu tenho que contar para o meu tio, que ele está correndo risco de vida. Então ele foi até lá na fortaleza, conseguiu que eles deixassem ele visitar o seu tio. Quando ele estava sozinho com Paulo, ele contou, tio, os homens estão todos tramando, tem uns 40 lá tramando para matar você quando você sair daqui para ir lá na presença dos líderes judeus. Aí Paulo disse para ele, chamou o soldado e disse assim, pega esse rapaz e leve ele até o comandante, porque ele tem algo para falar para ele. Então o soldado levou o sobrinho de Paulo para lá, até o comandante. Quando ele chegou lá, o comandante disse assim, o que você tem para falar comigo? Ele disse, Senhor, os judeus vão pedir para você, vão tentar te convencer a levar o meu tio para os líderes judeus. Só que não aceite isso, não caia nessa conversa, porque eles estão tramando, tem mais de 40 homens prontos para atacar em uma emboscada para poder matar Paulo quando vocês forem levar ele lá. Aí o comandante, deixa comigo, mas
Não conte isso para mais ninguém. Ó, boca fechada. E realmente eles foram lá tentar convencer o comandante, mas o comandante não aceitou e não levou ele lá. Então, passado esse incidente, eles resolveram que Paulo deveria ir para Itália, para Roma. Lembram qual foi a cidade que Jesus disse que Paulo iria pregar? Em Roma, na Itália. Então eles decidiram que deveriam levar Paulo para Roma. E aí foi o que fizeram. À noite, eles embarcaram em um navio, né? Paulo e mais alguns prisioneiros, alguns soldados, o capitão, embarcaram em um navio e saíram em viagem em direção a Roma. Mas antes pararam em uma outra cidade, trocaram de navio, pegaram um maior. Por quê? Porque a viagem até Roma ia pegar muito mar agitado. Eles precisavam ir rápido antes que chegasse o inverno, porque né, viajar lá pelas águas no inverno era muito difícil. Então eles foram viajando. Chegaram até uma ilha, olha só. Aqui no mapa, se vocês conseguirem ver, saíram aqui de Jerusalém, foram e vieram parar aqui em Creta. Nessa ilhazinha aqui, se chama Creta. Eles pararam ali. E aí depois resolveram continuar a viagem, tá? Que eles deveriam ir aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. De Creta, eles tinham que vir aqui, para Roma, para a Itália, tá? E Paulo disse para eles, olha, senhores, eu acho melhor a gente ficar aqui em Creta, porque tá muita ventania e vai ter tempestade, vai correr risco, o navio vai correr risco, as nossas vidas, as cargas, tudo. Mas o pessoal não quis saber, não deram ouvido ao que Paulo estava falando e resolveram continuar a viagem assim mesmo. Então, eles continuaram a viagem. Só que na viagem, o que Paulo falou aconteceu. Começou uma tempestade, uma ventania que muito forte. Eles começaram a, vejam, aliviar o navio, jogando cargas fora, jogando cordas, velas, estavam apavorados. E Paulo avisou, mas eles não quiseram ouvir. Por causa disso, em vez do navio ir em direção a Roma, o vento era tão forte que virou ele e ele foi aqui, ó. Saíram aqui de Creta, em vez de vir aqui para a Itália, eles vieram parar aqui em Malta, ó, aqui. Eles tinham que ir para cá, vieram parar aqui, né, por causa da ventania, né, e todos estavam com medo. Aí Paulo disse assim: não se preocupem, porque nenhum de nós vai morrer. Eu creio em Deus e Deus está no controle. Vejam só, Paulo tinha a paz de Cristo em seu coração e ele tinha essa certeza. Mas de onde vinha essa certeza? Simples. Na noite anterior, um anjo do Senhor visitou Paulo e disse assim: não se preocupe, não tenha medo, porque nenhum de vocês vai morrer. Que é necessário que você chegue a Roma e pregue ao imperador de Roma. Essa é a vontade de Deus. E você vai evangelizar, testemunhar para todos que estão aí no navio. Você vai ganhar essas vidas para Deus. Então Paulo disse: então não se preocupem, porque eu creio em Deus e sei que Ele vai fazer isso. E foi o que aconteceu. As pessoas no navio estranhavam como Paulo estava calmo, né? Mas Paulo tinha essa certeza. E aí eles tiveram que ficar lá em Malta durante o tempo, porque o navio encalhou.
Por quê? Porque eles não deram ouvido a Paulo antes. Daí agora eles tiveram que ficar ali, né? Mas Paulo sabia que ele tinha que chegar a Roma, porque era esse o plano de Deus para eles, tá? Paulo, vez por outra, ele experimentava aquela calma interior, que é a paz de Deus, em meio a toda a confusão. Vejam só, Paulo apanhou, foi preso, esteve num naufrágio, correndo risco de vida, e mesmo assim, ele estava calmo, porque ele confiava em Deus e ele tinha a paz de Deus em sua vida, tá? Então, Paulo disse para eles: tenham ânimo, senhores, não se preocupem, Deus está no controle, não vai acontecer nada conosco, não tenham medo. E esse foi o testemunho de Paulo para aquelas pessoas. E assim eles puderam se acalmar, né? Deus havia prometido para Paulo que nenhuma vida naquele navio seria perdida. E foi o que ele fez, ele cumpriu o que prometeu. E Paulo pôde então sentir a paz de Cristo em seu coração, né? O versículo da nossa lição de hoje fala exatamente sobre isso. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. João 14, 27, tá? Então esse é o versículo, João 14, 27. Vocês podem olhar na Bíblia de vocês isso e decorar esse versículo. Lembre sempre, quando vocês estiverem com medo, estiverem passando por algum problema, lembre-se desse versículo. Deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo é passageira, a paz de Deus não. Não se perturbe o seu coração, não tenha medo. Então, que vocês possam sentir a paz de Deus em suas vidas no meio dessa pandemia toda. Que o que podemos ver na nossa lição de hoje, que Deus está no controle. Basta você confiar, basta você entregar sua vida a Deus, o seu coração, e acreditar que Ele está no controle. Fale com Ele, ore, leia a Bíblia, medite, cante louvores a Deus em meio a essa pandemia, que a paz de Cristo vai inundar o teu ser. Amo vocês, estou com saudade, tá? Estou aqui no Ceifa, como vocês podem ver, né? E eu gostaria que vocês gravassem um vídeo cantando aquela música da paz que a gente aprendeu aqui no Ceifa, tá? Isso vai valer ponto para nossa gincana, tá bom? Depois eu vou mandar para vocês qual é a música que eu tô falando, tá? Beijos!